começar a gravar a aula, porque senão. Tá gravando. Apareceu o nome gravando aí? Apareceu. Sim, apareceu. Então, veja bem, nessa onde aparece minha foto. Você vê isso aqui? Esse O eu livro? vejo. Hã? Isso aí eu tô vendo. Pronto, então é isso aqui. Esse livro aqui é o livro principal da disciplina, né? Literatura brasileira, tá? Alfredo Bose. Ele no Brasil é o mais completo material que nós temos sobre essa nossa literatura brasileira. Esse livro está na 41ª edição. Um livro de 500 e poucas páginas, muito bom livro. Esse eu já mostrei para vocês, né, em outro momento, né? Literatura brasileira. É um livro mais novo, mas esse aqui continua sendo ainda referência. Então, basicamente, vamos trabalhar com esses dois livros e mais algum outro material que vamos facilitar para vocês, né? Então, esse é o plano. Então, como eu estava falando para vocês, nós vamos fazer uma apresentação pegar hoje de forma geral, né? Vamos ver se conseguimos alcançar hoje essa aula, toda a aula sobre o tema. Vamos falar cada uma da literatura brasileira, cada parte, né? Cada período, né? Vamos falando assim em forma de resumo, só para vocês terem uma ideia, uma visão panorâmica da questão da literatura. E depois nós iremos trabalhar com cada período separadamente, né? Aí vamos falar separadamente cada período da literatura e aí vamos trabalhar um pouquinho mais nessa, vamos falar bem um pouco mais sobre os autores, explorar um pouco sobre a literatura deles também, né? De cada um deles, né? Sobre esse período, né? Mas agora vamos fazer apenas de parte, dar uma ideia apenas, no caso, visão panorâmica disso aí, tá? Então, eu vou estar falando com vocês, aí caso vocês queiram é, comentar alguma coisa, né? Vocês podem escrever pelo chat aí também, né? Ou vocês podem abrir o microfone e fazer uma pergunta ou comentar alguma coisa. Tá certo? Beleza, professor. Beleza. Então vamos lá então, gente. Então vamos colocar aqui. Então, a literatura brasileira, estilo de época na literatura brasileira. Então vamos trabalhar esse período. E todos os autores, praticamente, com exceção muito, muito poucos, trabalham com essa ordem aqui. Né, essa ordem toda, o quentismo ou o modernismo. Esse é o onde se trabalha a literatura. Então, todos os autores vocês vão encontrar, a maioria deles, claro, vocês vão encontrar essa mesma ordem aqui, a evolução da literatura brasileira, desde o começo, né? No caso, partindo do ponto de vista que 1500, coisas que muito do Brasil, que não é propriamente uma literatura propriamente dita, né, como literatura para o público, mas, como diz aqui, nesse período chamado quinhentismo, que é do período 1500, é chamada literatura de informação, né? Mas podemos dizer que é um início da literatura brasileira. Tá? Então, quentismo, literatura da informação. O quentismo corresponde ao estilo literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil, na época de seu descobrimento, por isso chama quentismo, período de 1500, durante o século XVI, ou 1500 ou século XVI, a mesma coisa. Então, as principais manifestações literárias não são propriamente literatura brasileira, mas literatura sobre o Brasil. Por isso que chama informativa. Que, ó, inclui nessas manifestações a literatura informativa dos viajantes, né? Por exemplo, Pero Vaz de Caminha, né? Que mandou a Carta de Portugal sobre o Brasil. Literatura catequética, no caso, o Padre José da Anchieta, que foi como ele começou a catequizar os indígenas e os povos daqui, né? Na América. Então, essa é a base. Por isso que não se chama é, esse estilo literário aqui, não era ainda como literatura brasileira, porque não existia um público-alvo. Não era assim, tipo assim, como esse indivíduo aqui, produziu um livro, Machado de Assis, aí, pro público. Não. Aí a pessoa escreveu, né? Mas não deixa de ser literatura porque tem suas nuances no texto. O texto tem sua importância. Então ele tem certo estilo literário e tudo isso aí. Então considera-se mais a título de informação apenas, né? Não a, já vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Então,
as principais produções da época, temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é a literatura informativa, também chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas, reflexo de grandes navegações, empenha-se em fazer um levantamento da Terra Nova, de sua flora, fauna e das pessoas, né, da gente, de sua gente. Então, por isso que chama-se literatura informativa, ou uma, digamos, uma crônica do que ele viu aqui, né? O Peruano chegou e viu que o Brasil tem isso, é um país assim, a flora é assim, tem animais que nós não conhecíamos, tem plantas que nós não conhecíamos, esse tipo de planta, também tem plantas que também conhecemos, alguns animais também que lá tem, aqui também tem, né? Os povos são diferentes, né? As pessoas são assim, e narra, né? Dá todo detalhe como era como era a chegada, né? O que eles viram aqui quando chegou ao Brasil, né? A questão dos indígenas, os contatos com os indígenas, como eram, como se vestiam, o que usavam, né, as línguas que falavam. Então, esse foi o que o Vaz de Caminha fez, né? Aí tem Auto da Pregação Universal, Diálogo do Padre Pero Dias Martim, na festa de Natal ou Pregação. Aí está as produções da época, 1570, 71 e 77. As obras de José de Anchieta tinham como forte característica a visão catequética como uma concepção teocêntrica do mundo, tendo como tema constante a religiosidade e a moral. Era isso. Então aqui para vocês verem como era o período, né? Por quê? Claro, não vamos comparar o Brasil naquela época do ano 1500, não vamos comparar com outros países, principalmente os europeus, que estavam bem avançados, já tinham uma literatura própria, né? Já tinham uma história, os países lá vêm desde a Idade Antiga, né? Até tem história, todos os países da Europa são bem antigos, né? Nós não, nós começamos na Idade Moderna. E eles já passaram pela Idade Antiga, a Idade Medieval. Nós não tivemos esse como país. Nós nascemos na Idade Moderna. E moderna e logo a contemporânea. Então é um país novo. Então começou dessa forma, né? A organização. E o país ainda não tinha aquela formação, não tinha ainda pessoas cultas, não tinha nenhum desse tipo, né? Por quê? Um país novo. Então, mas essas literaturas aí constam, mas como eu falei para vocês, a título de informação, né? Vamos seguir. A próxima etapa que vemos aqui, ó, a partir do ano Ô, 1601. professor, Oi. nessa época de 1500, a literatura era só assim, por forma de carta, essas coisas, ou tinha mais coisa, tipo alguns livros, não sei. Não, assim, vamos dizer assim, os navegadores, né? Dentro dos navegadores tinham escritores, tinham pessoas daqui para cá, e quando vieram os colonos também tinham pessoas. Mas pouquíssima gente tinha. Mas o que é que eles vieram? Eles trouxeram literatura deles para eles lerem, que era produzida em Portugal, por exemplo. Mas o que foi produzido no Brasil, naquele momento, período 1500, o Brasil chegou, os portugueses chegaram aqui, né? Então, quer dizer, veio os portugueses, vieram os descobridores, né? Chegaram aqui, os navegantes, tá? Junto dele veio, no caso, os jesuítas, no caso, né? Veio o padre José de Anchieta, que era um jesuíta, veio para cá. Tá? Muito bem. O que é que se tinha produzido aqui no Brasil? Nada. Não tinha gráfica, não tinha autor, não tinha editora, não tinha nada. O Brasil era puro mato. Mato, né? E assim, digamos assim, quando eles chegaram, não havia uma civilização como conhecemos hoje, né? Como Portugal já tinha, já era um país antigo, né? Já tinha essa coisa. Então, o que aconteceu? O que chama literatura, nesse caso, é informativa por quê? Quando o Pedro Vaz de Caminha chegou ao Brasil, o que é? Ele veio tratar de relatar o que ele viu, mandar ao rei o que ele encontrou. E daí ele fez. Só que ele fez, né, escreveu, e aquilo ele formou uma literatura, mas não é literatura assim, para o público. Era uma carta informativa diretamente primeiro ao rei, que ele recebeu o rei, para o que eles encontraram aqui. Então ele contou, narrou tudo o que ele viu aqui. Isso. Mas não é como você pegar um texto, Machado de Assis, Graciliano Ramos e, né, Castro Alves, é Era diferente. tudo tipo, era tudo carta informativa, então. Nesse caso. Exatamente. E no caso, vemos aí também, né, no caso de José de Anchieta, voltando um pouquinho mais aí, ó, ó, aqui fala, ó, literatura brasileira inclui literatura informativa, essa dos viajantes, e catequética, no caso do padre José de Anchieta, que veio fazer o quê?
Então, produziu coisas aqui para tentar catequizar, né, os índios, de certa forma também, né? No caso, claro, para catequizar tem que ensinar os índios a ler e escrever, né, essas coisas, e para que eles se tornassem cristãos. Esse aí era o objetivo, né, dele, né, de evangelizar os índios aqui. Catequizar ou evangelizar, por aí, tanto faz o termo, né, mas esse é o objetivo. Então, esse tipo de leitura é voltada para só isso aí, mas não era Uhum. uma literatura produzida, como nós vamos ver, por exemplo, no Barroco, começo do Barroco, ó, no ano de Uhum. 1500, 1601, tá? Esse autor, esse autor Esses autores também, e entre outros, justamente afirmam que, baseado em outro autor, já vamos ver isso aí, assim que a literatura brasileira nasceu aí. Vamos ver aqui. Época do Barroco, a partir de 1601. No século XVII, o Brasil presenciou o surgimento de uma literatura própria a partir dos escritores nascidos na colônia, entendeu? Então, por isso que diz que aí sim começa, porque vieram, nasceram aqui. Se nasceu aqui, é brasileiro. É uma Uhum. colônia de Portugal, mas é brasileiro. Nasceu aqui. Então, a partir daí, começou-se a escrever algo. Então, qual era o contexto histórico na época? A primeira invasão holandesa, que ocorreu na Bahia em 1624, e a segunda em Pernambuco em 1630, que perdurou até o ano 1654. Então, costumamos considerar a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira como marco inicial do Barroco no Brasil. E diz ainda não só isso, como a primeira literatura propriamente brasileira. Primeiro é escrito como literatura brasileira. Esse aí, esse é o marco. Essa obra prosopopeia. Né? Então, esse foi o ponto. As outras não, anteriores eram informativas, mas aqui, a primeira publicação foi essa obra aí. Né? Então, daí começou somente no período chamado Barroco, que é um já vamos ver isso aqui. Ó, é um movimento artístico e filosófico que surge com o conflito entre a reforma protestante e a contra-reforma. Vocês sabem o que são isso aí? Reforma protestante e a contra-reforma? Uhum. Sabem? Reforma protestante era para mudar em questão da igreja, né? Que a igreja era o centro de tudo, e tinha as pessoas que eram contra essa reforma, né? Que eram os religiosos. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar um pouquinho. Vou falar um pouquinho de história. O que acontece? O que acontece assim, na época, isso foi na Idade Média, havia, na casa da igreja, quando começou a, no caso, ter muito poder, então muitas decisões entre os governantes eram apoiadas pela igreja. Então todo mundo tinha, no caso, a igreja, no caso dominante na época, né? Ela tinha um certo status conferido, até mais do que, né, os próprios reis, né? No caso, o Papa tinha uma certa autoridade maior, né? Mas só que com isso aí, durante no período dessa no no Império Romano, já não é Império Romano, germânico romano que fala na época, né, que surgiu posteriormente, em toda a época do período havia abusos por parte, né, dos religiosos, né, então com isso esses abusos, né, venda de indulgências era algo que, né, para encher os cofres da igreja. Então, o pessoal, na época, algumas pessoas não estavam concordando com isso. Então, houve alguns reformistas anteriormente, como John Hus, Wycliffe, John Wycliffe, eles tentaram, é, no caso, ir contra, né? E no caso deles, o John Hus, por exemplo, foi morto, né, na fogueira, né? Por causa disso foi contra a igreja. Mas não houve tanto, digamos, foi um precursor da reforma. Mas não houve, digamos assim, uma reforma na época com esses dois. Apenas, digamos assim, digamos que eles começaram algo. Acontece que, posteriormente, começou com Martin Lutero, que era um influente ali de monge, ele era também teólogo, né? Ele era professor de teologia, era uma pessoa bem culta. Então não estava de acordo com esse sistema e todo, então já foi discordando de algumas coisas, né? E ele colocou as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. Acho que é isso. E daí ele foi de caso perseguido por isso, e pediu para se retratar, e ele pegou e não quis, então ele foi excomungado, né?
deixou de ser parte da Igreja Católica e começou outro movimento. Só que tem uma vantagem em relação aos anteriores, é que os príncipes alemães simpatizaram com ele porque também não estavam muito satisfeitos com coisa de estar querendo pagar impostos ou coisas assim para lá para a igreja. Então, eles apoiaram ele. Então, daí, o negócio de protestante foi porque, assim, que eles protestaram, né? Passou um tempo, quando a reforma já estava... também houve com Calvino também, que teve também na Suíça, ele fez, também começou a reforma por lá. Então, houve problemas na questão da igreja, e essas pessoas que não eram mais, né, outra religião, protestaram em frente lá o rei, né? E eles ficaram conhecidos como protestantes por esse motivo, por um protesto que eles fizeram, né? Então, no caso, a religião protestante, não vou dizendo que daí começou todo o movimento evangélico, começou daí. Só que esse movimento cresceu bastante. E depois houve uma época, um concílio entre eles lá, entre todos os reis, e ficou decidido assim: quem quisesse seguir ser luterano, né, ou calvinista, tudo bem. Quem quisesse continuar católico, deixou a cada feudo, né, cada rei de seu determinado lugar, decidir a quem queria seguir. Então ficou livre nesse aspecto. Mas isso aí perdeu muito, no caso da igreja, perdeu muitos adeptos, muitos fiéis, né? Por conta desses protestantes. E o que acontece? Daí veio a contra-reforma, no caso, algo contra a reforma protestante. Então, houve essas reuniões, né, houve um concílio, e, no caso, confirmaram algumas dogmas da fé católica, e outras, as indulgências tiraram, né? Então, e algumas coisas para confirmar, né, confirmar a autoridade papal e todas essas coisas. Mas era uma coisa para que, digamos, aliviar um pouco, apaziguar um pouco entre os fiéis da igreja, né? Porque estavam realmente, muitos estavam debandando para o lado dos protestantes. Esse foi um ponto, né? Tá? Então, vamos lá, seguindo com o barroco. Não sei se vocês entenderam aí algo. Entendi sim, professor. Eu estou fiz apenas uma pequena pincelada, né? Porque isso aí é uma coisa muito mais complexa do que se imagina. Tem muito mais coisa envolvida. Mas vamos lá. Seu objetivo era propagar a religião através de uma arte de impacto sinuosa enfeitada ao extremo. Arte altamente contraditória, a origem da palavra barroco é obscura, né? Hipóteses, algumas, digamos, hipóteses mais têm sido consideradas mais aceitáveis. Barroco era o adjetivo que designava certas pérolas de superfície irregular e preço. Então, quer dizer, não tem uma definição exata, apenas tem essa teoria aí, né? Então, é isso que se vê em questão do barroco, né? Mas vamos falar um pouco sobre a questão agora as características gerais agora da literatura barroca. O homem dividido entre o desejo de aproveitar a vida e o de garantir um lugar no céu. Homem dividido entre prazer pagão e a fé religiosa. Note que há uma, como é que se fala? Sempre há um paralelismo entre uma coisa e outra, né? É uma tese e uma antítese. Antropocentrismo versus teocentrismo, quer dizer, homem versus Deus e carne versus espírito. Né? Detalhismo e rebuscamento, a extravagância e o exagero nos detalhes. A arte do contraditório, então, né? Onde é comum a ideia dos opostos. Linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, usando muitos recursos estilísticos e figuras de linguagem e sintaxe. Regido por duas filosofias, cultismo e conceptismo. Cultismo é o jogo de palavras, o uso culto da língua, predominando inversões sintáticas. E o conceptismo são os jogos de raciocínio e de retórica que visavam melhor explicar os conflitos opostos. Então, principais representantes do barroco brasileiro. Aí temos, na poesia, Gregório de Matos, Guerra, que era apelidado de Boca do Inferno ou Boca de Brasa, não sei o porquê. É, Temas da poesia gregoriana: poesia religiosa, poesia satírica e poesia erótica. Aqui está uma poesia aí do Gregório de Matos. Gregório de Matos, vocês já ouviram falar, né? Sim. Sim. Ok. Então, aqui é uma poesia. Aí está lendo aí, uma carta, né, dirigida. Ele fala: pequei, Senhor, mas não pequei, não porque hei pecado.
Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho de líquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Notem-se aqui as estrofes, essas duas estrofes, por exemplo. Nota essa primeira aqui, a segunda estrofe achei bastante interessante. Veja só, é aqui, ó. Se basta vos irar tanto pecado, veja, ela rima com qual? Com a segunda ou com a última? Com Nota a última, veio né? diferente? Veja a Qual primeira. última? Olha como ele trabalha, o tipo de literatura. Acho que todas as. é, praticamente ele trabalha as duas primeiras, veja só, ele fala assim: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Aí, ado, é a rima. Rima com o última, que é empenhado. Enquanto a segunda rima com a terceira. Ó, vossa me despido porque tenho delinquido. Ido. Vê aí, segunda e terceira. Primeira e quarta rimam. Ado e ado. A mesma coisa acontece na segunda estrofe, que ele fala pecado, no caso ado, rima com lisonjeado, no caso ado também. A segunda, gemido, ido, rima com ofendido, no caso ido. Então, veja só, é um jogo de palavras isso aí. Isso aí tem umas. Bom, isso aí na poesia tem uns certos nomes aí, esse tipo de jogos aí, que é muito interessante. É pena que não vai dar para a gente mexer muito com isso. Vamos ver aqui. A terceira. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Aí, Ada, né? De Ada. Cobrai, e não quereis pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, que de cobraia, Iá. Então, é assim, é esse jogo de palavras, isso aqui é a poesia, diferente da prosa. Por exemplo, ó, Padre Antônio Vieira, não é poesia, já é prosa. Depois a prosa ele fala assim: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um dos três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Sermão da 60ª, aí tal, pregar na Capela Real no ano de 1655. Qual a diferença de poesia e prosa? Que prosa é mais curta? Não. Não? A poesia é mais. Bom, poema, né? Um poema que trabalha com as rimas, né? O jogo de palavras, né? Com a métrica, com tudo isso. A prosa é uma narrativa. Você vai contar uma história, normalmente. Isso é prosa, né? Então, é assim. Então, essa é a diferença da poesia. A poesia trabalha com rima, né? Com jogo de palavras, né? Enquanto a prosa é uma narrativa. Para uma história, normalmente, a história é em prosa, é narrativa. Tem a parte poética, é aquela parte que você, no caso de declamação, de poemas, pode ser um poema de amor e tudo. Então você sente a diferença da linguagem, a linguagem é diferente. Usa muito a figura de linguagem na poesia, bastante figura de linguagem, né? Então, esse aí, por enquanto, essa no caso, o barroco e esses autores trabalhavam nesse sentido. Alguma pergunta, gente? Não, Por enquanto, não. Tá, se vocês não entendem, vocês falam, tá? Uhum. beleza. Arcadismo. Então, o arcadismo ele trabalha, ó, período de 1768 a 1836. Né? Então, o arcadismo desenvolveu-se no Brasil do século XVIII, especialmente em Minas Gerais, onde se havia descoberto ouro, fato que marcou o local como centro econômico e, portanto, cultural da colônia portuguesa. Delimite-se o arcadismo no Brasil entre os anos de 1768, publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e 1836, início do romantismo. Cláudio Manuel da Costa, você já ouviu falar, né? Bom, é Eu não possível que lembro. Tá, Também não também lembro não muito lembro, não. bem. tá. Vamos já falar sobre ele mais adiante, quando formos falar sobre ele. Então, veja bem.
Nesse período, já no século XVIII, 200 anos depois, né, da descoberta do Brasil, Minas Gerais, né, foi descoberto ouro, né, e pedras preciosas, né, e tudo isso aí foi descoberto nesse local, né. Então daí com tudo isso aí, houve um tipo de linguagem, literatura diferente, justamente por conta de tudo isso aí. Veja só como o ambiente, a parte social, é, no caso, trabalha na questão literária, que a pessoa como escritor, ele escreve algo baseado no seu tempo, no seu contexto. Tudo é assim, né? Então, esse período literário, justamente, por aconteceu determinada situação, e aí se predominou esse tipo. Claro que o arcadismo ele é derivado parcialmente do barroco, né? Vamos ver aqui quais são as características do barroco, ou perdão, do arcadismo. Apesar dos traços do cultismo barroco em em alguns poetas, a maioria deles procurou seguir as convenções dos neoclassicistas europeus. São elas: utilização de personagens mitológicas, idealização da vida campestre, bucolismo, eu lírico caracterizado como um pastor e a mulher amada como uma pastora, pastoralismo, ambiente tranquilo, idealização da natureza, cenário perfeito e aprazível, locus amenus, visão da cidade como um local de sofrimento e corrupção, fugere urbem, elogio ao equilíbrio e desprezo às extremidades, aurea mediocritas, expressão de Horácio, desprezo aos prazeres do luxo e da riqueza, aproveitamento do momento presente devido à incerteza do amanhã. Vivência plena do amor durante a juventude, porque a velhice é incerta. Então, Capedian, vamos dizer, se traduz mais ou menos como quer dizer, viva bem. Então, gente, ó, à medida quando formos falar em cada um desses períodos, quando chegar, exploraremos mais todos esses tipos de palavras, essas palavras que talvez você não conheça. Então vamos explorar mais isso, né, sobre isso. Então assim apenas vamos dar aquela que seja como eu falei, né? A aula de hoje é a título de geral, né? Então a título panorâmico, para você conhecer todo o período, para depois trabalharmos em cada um deles. Então, principais autores arcadição: Cláudio Manuel da Costa, conhecido como Gloucester Saturnino, produziu o poema épico Vila Rica, lá em Minas Gerais, né? Basílio da Gama, Termino Simpílio. Sua obra principal foi o poema épico O Uruguai. Frei José de Santa Rita Durão. Sua obra consiste basicamente no Caramuru. Esse Caramuru é conhecido, né? Essa obra. E Tomás Antônio Gonzaga, também, eu imagino que vocês devem conhecer por nome, né? Que conhecido como Dirceu, escreveu as Liras de Marília de Dirceu. Aí está um trecho. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sols queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Maria, Marília Bela. Graças à minha estrela. Ó, não sei se vocês notam aí também esse tipo de poema um pouco diferente a formação dele. Por exemplo, aqui, ó, o final, vaqueiro, aqui então, gado, ó, vaqueiro, eiro, né, iro no caso, né, eiro, ele vai rimar com grosseiro, vaqueiro grosseiro. Gado vai rimar com queimado, né? Aí tem assisto no caso seria como se fosse o centro. É praticamente, é quase, é, um pouco parecido, é quase uma estrutura quiástica, mas isso aí seria depois, se desse um tempo para explicar sobre essa questão da poética para vocês em algum momento, eu poderia falar um pouco sobre essas questões, essas estruturas literárias, como funciona.
Vamos ver se dá tempo para a gente falar em algum momento sobre isso. Eu acho bonito esse jogo de palavras. Então, nota, o assisto está no meio. Por quê? Porque ele não rima com, pelo menos com esse aqui, não. Mas vamos ver se ele vai rimar mais adiante. Então, aqui, então vemos que o primeiro rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Aí esse primeiro aqui, o quinto, vamos ver o quinto aqui, ó. Assisto. Ele vai Com rimar visto. com visto. E azeite vai rimar com leite. E Bela vai rimar com estrela. Ela. Entendeu? Como é que eles fazem esse aí? Eles não escrevem qualquer coisa, né? Quando eles escrevem algo, eles vão escrevendo algo, a rima para que combine de alguma forma, ou a primeira com a segunda, ou a primeira com a última, tipo assim, formando um. Como é que eu vou escrever aqui para você? Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é Estrutura Literária. Para ter pego ele na hora, eu acabei não. Deve estar em algum lugar aqui. Ah, bom, aqui é uma estrutura literária do Antigo Testamento. É um livro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É um livro que fala sobre estruturas literárias da Bíblia. Né? Então, tem a parte poética e tem a parte narrativa. Vamos pegar uma parte poética aqui para vocês entenderem a ideia aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vou mostrar um bem pequenininho aqui. Vocês estão vendo isso aí? Então, estão vendo? Deixa eu botar maior, que acho que maior para mim fica melhor. Um pouco mais para a esquerda. Tá. Tá vendo esse aí? Tipo A em cima e um A embaixo de tudo, depois vem B, depois vem B, até fechar numa letra I, centro Sim. da estrutura. Uhum. Então, é assim que funciona mais ou menos a linha poética. Então, depende, nesse caso aqui, essa estrutura literária, ele vai combinar, por exemplo, o A de cima vai com um A' embaixo, que é um A com um tracinho para diferenciar. Vem um B em cima, vem um B' embaixo. Aí depois vem um C e um outro C. E o D, que é o centro da estrutura. Então, essa estrutura aqui, se relacionam um com o outro. Eu acho que eu tenho algo. Talvez eu tenha. Eu tenho na minha tese de mestrado. Aí depois eu mostro para vocês uma outra aula aí. Talvez eu faça uma aula sobre isso para vocês, caso vocês queiram. Faz sim, professor. Então quer mostrar assim. Então quer dizer, quando o indivíduo ele escreve algo, né? Ele não escreve assim de qualquer jeito. Ele sempre escreve para rimar, para que essa tenha um certo sentido na estrutura, que fica a beleza, porque isso aí torna-se belo texto. E algo bem construído. Nota que não é algo a pessoa escreveu qualquer coisa, abobrinha, não. É bem pensado como eles vão escrever. Eles pensam direitinho, ordenam da maneira que eles querem, né? E por isso você vê a estrutura desse daí, comparado com aquele outro, né, que eu mostrei para vocês, com esse daí, ó. Esse já tem uma estrutura diferente. Não é igual, mas esse aqui, por exemplo, são vários versos, né? E eles vão funcionar diferente, como por exemplo, aqui você vê aqui como foi, mostrei para vocês como eles se comparam um com o outro. Esse aqui já a ordem muda um pouco, é mais parecido, entendeu? Mas a maneira como estrutura esse daquele outro é diferente, né? Tem alguma semelhança, mas no geral é diferente. Então, assim eles trabalham, o poeta trabalha, né? Acho muito bonito isso aí, viu? E não é uma coisa muito fácil de entender. Isso é um estudo complexo, tem vários nomes para cada um desses tipos para esse tipo de estruturas. Se dá vários nomes, estrutura quiástica, paralelismo e um monte de coisa. Bom, passado o período do arcadismo, vamos ao período do romantismo. E o romantismo surge em 1830, influenciado pela independência em 1822. Então, veja só. Então,
esse período foi. O romantismo, a título de literatura, surgiu devido ao quê? A influência da independência. Daí surgiu outro, porque a mentalidade da pessoa já mudou. E a questão do povo também em si. Agora o povo já não somos mais colônia agora. Agora já somos um país independente. E isso aí envolve muita coisa. Então, desenvolve uma linguagem própria e aborda temas ligados à natureza e às questões político-sociais, exatamente, porque houve a mudança aí de colônia para independência, né? O país era independente, então havia outras questões aí. Defende a liberdade de criação e privilegia a emoção. As obras valorizam o individualismo, o sofrimento amoroso, a religiosidade, a natureza, os temas nacionais, as questões políticos sociais e o passado. Então, o marco inicial do romantismo brasileiro é a publicação em 1836 de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Então, a partir desse período, né, como esse indivíduo publicou isso aí, quer dizer, o romantismo surgiu em 1830, mas o romantismo brasileiro, o marco inicial é 6 anos depois, 1836, com a publicação. Então, sempre uma obra que vai marcar o início desse período, né? Então, vamos lá. Características: individualismo, egocentrismo, subjetivismo, narcisismo. Sentimentalismo, escola do coração, lágrima, sonho, devaneio, ternura, emoção. Sentimento da nacionalidade, patriotismo, com nacionalismo focado na natureza e na sociedade. Liberdade de composição, cristianismo, a religião metida aí no meio sempre, né? Escritores assumem atitude de artificialismo, cabelos longos, pele pálida, olhar perdido, vida desregrada. Aí está apenas um quadro, né, do período romantismo, né? E Rodolfo Amoedo, o último Tamoio. Então, produção literária passada por 3 fases: geração indigenista ou nacionalista. Aí temos características. Passei muito não, né? Não tá certo. Nacionalismo, ufanismo, exaltação à natureza e à pátria, o índio como um grande herói nacional, sentimentalismo. Principais autores: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar. Vocês aí conhecem quantos desses 3 aí? Conheço todos eles, professor. Hã? Conheço 2. Possivelmente Gonçalves Dias e José de Alencar são os 2 principais, né? Sim. Mas o Gonçalves de Magalhães também é conhecido também, mas não é tanto como os outros 2, né? Então tá. Vamos lá. Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Essa é muito bonita. Essa é conhecido, né? Esse aí todo mundo conhece, né? Esse Canção do Exílio, né? Ó, minha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores. Nossas vidas têm mais. Nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que da vista as palmeiras onde canta o sabiá. É bonito, não é? Onde que ele estava exilado quando ele escreveu esse texto, professor? Onde ele estava exilado, eu não sei se ele estava. Ele é cearense, né? Me parece, esse Então, Gonçalves ele Dias, não é? estava exilado fora do país, que Parece que parece esse por devia estar em questão Portugal, política. viu? Acho que era em Portugal, então. Ele estava em Portugal, mas ele tinha vontade de voltar, né? Porque o sabiá é um pássaro típico brasileiro, né? As É. palmeiras que tem, logo. Então, agora, analisemos um pouco assim, cada estrofe. Onde é que, onde é que é uma rima na primeira estrofe, por exemplo? Palmeiras e gorjeiam. Não, Uhum. nada a ver. Sabiá e lá. Exatamente. Então, notem que Dois. essas 2 outras estrofes não tem rima, mas tem 2 que sim. Então, esse é o recurso que esse autor trabalhou. Olha as outras, vamos ver a de baixo. É igual estrelas e
Não, é Flores e Amores. Exatamente. Mas estrelas e vida não tem rima, É. Uhum. né? Agora o de baixo. Lá e Sabiá. Lá e Sabiá. Palmeiras não rima e noite também não. Vamos ver o de baixo agora. Nenhuma das... Flores e Hã? amores. Flores e amores. Cai lá. Aonde? Onde você tá falando? Não, tem o último aqui. Minha terra de Palmeiras. Não, aí não tem, né? Primores nem a K não tem. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver. Minha terra, Então, minha terra tem primores, que tais, não encontrei o cá. Ah, é lá. Depois mais Com, eu lá. K com Lá e depois Sabiá. Tem Sabiá. Recurso é diferente. Agora, vê a última. Tava atrasada. Eu... Ó. Só Não. Lá e Sabiá. E o Né? Lá, K de K e E K, Sabiá. é o K. Nem tem Palmeiras, nem Morro, nem Palmeiras. Então, veja só. Ela é diferente do outro, né? Como ele trabalha, né? Como assim, mas como funciona? Esse tudo trabalha de forma diferente. Né? Tem uns nomes próprios para esse tipo de cada situação dessa. Tem um tipo de nome cada estrutura literária dessa. Cada uma delas muda. É muita coisa, gente. Vou falar para vocês o tanto de tipo de poemas que existem, de frases, essas métricas, tudo é bem complicado. Mas assim, mas é muito interessante como ele trabalha. Você vê o pensamento do autor como é. Você vê só, tem lógica em cada um, como eles falam. Praticamente a estrutura que eles fazem, apesar de você ver que não rima, é só duas, mais duas não. Mas é praticamente a mesma estrutura que ele mantém em todo o seu poema. Não é isso? Ele mantém uma estrutura assim única, que dele é referente a outro, né? Vamos lá, José de Alencar. 1829, no Ceará, e nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Alguns romances. Quantos daí vocês conhecem desses romances? Eu conheço a Viuvinha, Hum. Iracema, Senhora e o Guarani. Guarani, todo... Eu conheço o Guarani, Iracema e o sertanejo. Olha, tá vendo? E aí, vai, você agora. Guarani o Guarani e Iracema só. Desses. Eu também, só o Guarani e Iracema. Então, dos três, de todos aí, os mais conhecidos. Bom, os três mais conhecidos é o Guarani, Iracema e Senhora. Né? Mas dos dois mais conhecidos mesmo é Guarani e Iracema. O Guarani e Iracema. Né? A Viuvinha, tem gente que conhece mais aí. Viuvinha, que mais? O Birajara é um. Então, na realidade, não conhece todos, mas conhece os mais conhecidos, né? Os que mais utilizam, né? São esses daí. Né? Vamos lá. Aí tem aqui. Deixa eu ver, tomara que. Eu acho que vai dar tempo pra gente continuar. Deixa eu ver. Dá sim. Começamos que 14, não foi? Sim. Então, características. Vamos dizer, geração byroniana ou ultrarromântica. Ainda é romantismo ainda. Característica: estilo subjetivo, vida boêmia noturna voltada para os vícios prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Mal do século, fuga da realidade, evasão, através da morte, do sonho, da loucura, do vinho, etc. Mulher idealizada, distante, introspecção. Aí tem Vitor Meirelles, uma foto aí do Moema, obra com tema brasileiro. Principais autores desse período aí: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Daí, quantos você conhecem desses aí? Esse eu não conheço nenhum. Eu Daí, mas conheço Álvares de Azevedo. Casimiro de Abreu também é bem Abreu. conhecido. É. Esses dois primeiros, né? Vamos lá. Casimiro de Abreu, vamos ver o poema desse aí, ver como ele trabalha. Oh, que saudades que tenho da Aurora. Você nunca ouviu essa. Sai até samba disso aí. Saudade da Aurora, lembra? Eu conheço isso aí. Conhece, né? Pois é. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Que os anos não trazem mais, que o amor, que os sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais.
Como são belos dias do despontar da existência, respira a alma inocência. Como perfume a flor, o mar é lago sereno, o céu um monte azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor, que aurora, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. Vamos ver se a gente descobre aí as rimas, como estão aí. Então, a primeira está isolada, né? É. Não tem. Mas você vê a segunda com a terceira. Ó, ali eu achei fagueiras, bananeiras. Não, vida e querida também. Vida e Vida querida, né? querida. Vida e Ali tem querida. Laranjais e Dias. Não, não é. Errei. Ó, então É veja só. É, É. qual mais? Fogueiras, laranjeiras. Ó, o laranjais vai combinar com mais. Porque ele mais, flor está isolado, mas tem fagueiras e bananeiras. Aí tem Existência e inocência. isso, inocência. Aí vem o flor tá isolado, aí tem sereno, azulado E e dourado. dourado. Azulado, dourado. É, azulado e dourado, perdão. Tá. Aí Aí tem vamos melodia ver. e alegria. Aí tem alegria e melodia, não é? É, exatamente. Então, tem algumas que estão soltas, mas a maior, mas mas um caso dele ele trabalha dessa forma. Não pega todas as com rimas, pega isoladas É, de todos que algumas. a gente viu, esse foi o que menos, assim, trabalhou com rima, né? É, exatamente. Ele trabalha de uma forma diferente, uma maneira como ele trabalha. É, mas, mas vocês estão começando a pegar um pouquinho sobre essa questão dessas rimas, dessas estruturas, não é isso? Sim. Sim. Então, geração Condoreira. 1888, abolição da escravatura. 1889, proclamação da República. Influenciada pelos acontecimentos sociais, cursa sobre liberdade. Questões sociais, o abolicionismo. Uso de exclamações, exageros, mulher presente, carnal. Volta-se para o futuro, progresso. Luta pela liberdade, temáticas sociais. Ainda fala sobre o amor. O Condor simboliza a liberdade, por isso geração condoreira. Principais poetas: Castro Alves, que é conhecido como poeta dos escravos, Tobias Barreto e Souza Andrade. Esses três acho que vocês conhecem todos os três, não é isso? Sim. Ah, eu conheço o Castro Alves e o Souza Andrade. Tobias Barreto não? Não. Tem até uma Se, cidade, tem se até uma eu cidade, conheço, não me lembro. tem até uma cidade com o nome dele, em Tem homenagem a ele. Barreto. É, eu morava lá perto. Tobias Barreto mesmo, lá é lá em Sergipe, essa cidade. Ah, tá. Então não era, não. Mas tem uma que chama só Barreto, só. Hã? Mas tem uma que chama só É, Barreto, em São só. Paulo, interior de São É, Paulo, terra do rodeio. sim. É. Então, tá ok, vamos lá então. Navio Negreiro, Castro Alves. Castro Alves, ele também tem uma cidade no nome da Bahia que se chama Castro Alves. Em homenagem a ele, que ele era de lá, né, da Bahia. Vamos lá, vamos ver se encontra alguma coisa. Vamos ler todo o poema primeiro. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzes avermelha o brilho, em sangue se banhar, tinir de ferros estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças mais nuas e espantadas, num turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs, e ri-se a orquestra irônica estridente, e de ronda fantástica a serpente, faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se não o chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírio embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar,
diz o fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai, rijo o chicote, marinheiros, fazei os mares dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e de roda fantástica a serpente, faz doudas espirais, qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Esse aí tá mais fácil de encontrar as coisas, não tá? Nossa, que forte. Não é forte a poeta, não é forte, não é? Sim, aham. É muito, essa poesia é muito forte isso aí, viu? Forte, triste. Triste, exato. Mas vamos ver aqui, ó. Esse aqui tá cheio de rima, esse aí. Ó, esse aí é assim. Primeiro e segundo igual. No É, caso, vamos. Tombadilho, Primeira brilho. estrofe. Tombadilho e brilho. E aí, Banhar, dançar. banhar. Então, mas sai um pouco, ó, veja só. Ó como ele trabalha. É diferente do outro, tá? Porque Uhum. assim, ele pega a primeira com a segunda linha da rima, a terceira vai dar com a última. É, Aí vem as duas, a quarta com a quinta rima. Açoite e noite, né? Então, ó, e a estrutura dele é toda assim. Olha o segundo. O segundo funciona tetas com pretas. é. Mães vai dar com a Espantadas, última. arrastadas. Hã? Espantadas, arrastadas. Mas olha que mães, a terceira vai Uhum. rimar com vãs. Mães e vãs. Então ele pega assim, a primeira e segunda bate, a primeira rima com a segunda. A terceira rima com a sexta. Aí a quarta rima com a segunda, quer dizer, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta tem a mesma estrutura. Já a terceira e a sexta. Note uma coisa também, que eu esqueci de falar para vocês em outras coisas. Que aqui as estrofas são de 6 em 6. Notaram isso? Sim. 6 em 6 são. A cada estrofe tem 6 linhas. Pode contar, cada estrofe tem 6 linhas. E nessas 6 linhas, eles rimam a primeira com a segunda, terceira com a sexta e quarta com a quinta. Todas estão assim, ó. Vimos a segunda estrofe. Então, pretas com tetas, aí vem mães com vães, aí vem espantadas com arrastadas. A terceira, estridente com serpente. A terceira, espirais com mais, ais. E a quarta com a quinta, resvala, estala. A outra estrofe, né? Tem cadeia com cambaleia, ali com ri, e no caso a quarta e a quinta enlouquece com embrutece. Vamos à próxima estrofe. Manobra com desdobra, ó. Aí vem a terceira, mar com a sexta, dançar. Aí vem a quarta com a quinta, nevoeiros e marinheiros. E a última é estridente com serpente. Aí já muda um pouco agora a última, ó. Peraí. Ah, não. Ah, é a mesma coisa. É que a terceira é curta, ó. Espirais com Satanás. A rima, vamos, a rima, e aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, com os sons, sombras, ó, e voam, porque é uma mais longa, né? Aqui, ó. O voam com ressoam. Então, é a mesma estrutura. Assim, a rima não necessariamente a palavra no final tem que estar escrita da mesma forma, mas o som tem que ser o mesmo. Por exemplo, aspirar se escreve com A-I-S, não é isso? Não é isso? Uhum. E o último, Satanás se escreve somente com A-S, mas tem o mesmo som, Tem a foneticamente mesma falando, pronúncia. não é? Espiral é Satanás, no caso, né? Então, porque ninguém fala, geralmente no Brasil não fala com a Satanás, fala Satanás, joga o I. Então rimou com a espirais, rimou. Então, foneticamente rimou, bateu, né? Então, eu achei essa estrutura de Castro Alves muito bem feita. E mais assim, e mais fácil de você identificar do que as outras, do que a anterior, por exemplo, né? Sim, verdade. Eu não sei se vocês estão achando interessante tudo isso, mas eu particularmente gosto disso. Uhum. Bom,
Sabe o que eu acho interessante, professor? Hum, Assim, que nem você pega as artes plásticas, por exemplo, no caso, um quadro, que nem esse, por exemplo, né? hum, Aí, por exemplo, você pega um quadro da época do arcadismo, ele mostra todo aquele ambiente campestre, bucólico, né? Mostra o homem com a mulher como camponês e camponesa, tem até aham. animais, frutas. Aí você pega já, no caso, um quadro da época do romantismo, já vai aparecer tudo apagado lá no fundo, tipo escuro, focando só na pessoa, É, tipo, até com a nas. qualidade na pessoa. Eu acho interessante isso. Então, exatamente. Você vê que vai na literatura, vai na arte, trabalha, tem o mesmo efeito, né? Em um enquanto no outro, né? Porque como o romantismo trabalha muito com o egocêntrico, então É, o que não é a natureza que interessa. O que interessa é a pessoa, né? é, Eu exatamente. acho bonito os quadros, as artes da época do arcadismo, era bem natureza, campo. Eu acho bem bonito. Sim, sim. É cada vez que vai se tornando mais moderno, o enfoque muda, né? Enquanto é outro. Ó, vamos ver agora no realismo, naturalismo no Brasil. Origem do realismo. Na França, com Madame Bovary e Gustave Flaubert, que foi a primeira obra realista. É, no Brasil, esse contexto inicia em 1881, com Machado de Assis, que publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito conhecido, né? Primeiro Sim. romance realista brasileiro. Esse Machado de Assis é super conhecido, então dispensa comentários. Durante o período de passagem do romantismo para o realismo, o Brasil sofreu inúmeras mudanças na história econômica, política e social. O realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que escritores como Castro Alves e José de Alencar haviam preparado o terreno. Então, eles prepararam o terreno para o realismo, né? Características: oposição ao romantismo, racionalismo, objetivismo, universalismo, crítica social, obra literária é um instrumento a serviço de novas ideias, crítica à sociedade arcaica. Formalismo, perfeição da forma, a palavra retratando fielmente a sociedade. Filosofia materialista, antirromantismo, antiburguesia, anti-igreja. Romance de tese, linguagem trabalhada e ataque ao casamento. Essa é a característica do realismo. Vamos ver. Realismo da literatura manifesta na prosa. A poesia da época vive o parnasianismo. Então, no caso, o Lenin trabalha mais na prosa que na poesia. O romance social psicológico de tese é a principal forma de expressão. Deixa de ser apenas distração e torna-se veículo de crítica às instituições como a Igreja Católica e a hipocrisia burguesa. A escravidão, os preconceitos raciais e a sexualidade são os principais temas tratados na linguagem clara, com linguagem clara e direta. Então vamos comparar os dois aí. O realismo, distanciamento do narrador. E o romantismo não. O romantismo é narrador em primeira pessoa. O realismo valoriza o que se é. O romantismo valoriza o que se idealiza e sente. O realismo crítica direta. O romantismo crítica indireta. O realismo, objetividade. O romantismo, sentimentos à flor da pele. O realismo, texto às vezes sem censura. E no romantismo, textos geralmente respeituosos. E no realismo, imagens sem fantasias reais. E no romantismo, imagens fantasiadas perfeitas. No realismo, aversão ao amor platônico. E, e no romantismo, amores platônicos. E no realismo, mistura de épico e lírico nos textos, enquanto no romantismo existe a separação dos dois. Principais autores realistas. Aí temos Raul Pompeia, com o Ateneu, Visconde Taunay, Inocência, Machado de Assis. Aí tem os romances. Conceição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Memória Póstuma de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memorial de Aires. No caso de Machado de Assis, né? No caso, a trilogia mais conhecida é Memória Póstuma de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro. Esses três são os mais conhecidos. Mas vocês conhecem alguns desses, além desses aí?
Alguns outros? Não. Conheço só esses famosos mesmo. Eu tô lendo Memórias Póstumas de Brás Tá Cubas. lendo? Aham, super legal. Que legal. Ele trabalha bastante com a comédia nesse livro. Tô achando bem engraçado. Ah, que legal. Ai, parabéns. É, algum outro desses autores, Raul de Pompeia e Visconde de Taunay, vocês já ouviram falar? Não. Eu não. São mais desconhecidos, mas mesmo Machado de Assis. Hã? Eu também não. É. O Visconde de Taunay eu ainda ouvi falar, ele já é um pouquinho mais conhecido que Raul de Pompeia, né? Machado de Assis não, Machado de Assis todo mundo conhece. Então, naturalismo no Brasil. Será que vai dar tempo de falar? Vocês querem comentar alguma coisa antes de continuar? Talvez não dê tempo, deixa eu ver. Não, o Ali, senhor não quero comentar nada, não. Opa, tem aí poesia na frente. Vocês querem continuar aqui ou vamos para outra semana? Na outra semana terminamos esse tema. Pode terminar, professor. Bom, então vamos lá, vamos Bom, pegar por mais um mim, pouco. né? Por mim, não sei eles. Vocês querem continuar um pouquinho mais aí ou a gente vai. que- Ah, por mim pode continuar também. Então vamos lá então. Por mim também. Então vamos pegar só um pego do naturalismo e depois a gente continua o resto na outra semana. Então, o naturalismo é uma escola literária conhecida por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. A escola esboçou o que pode se declarar como os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista de Charles Darwin. O primeiro romance é O Mulato, do maranhense Aloysio de Azevedo. Conhecido autor, né? O escritor que melhor representa a corrente literária do naturalismo brasileiro. Além dessa obra, foi o responsável pela criação de um dos maiores marcos da literatura brasileira, o Cortiço. Esses dois são conhecidos, né, gente? Esse autor é conhecido, Aloysio de Azevedo. Vocês conhecem, né? Sim. E esses dois, principalmente o Cortiço, é mais conhecido ainda do que o Mulato, né? Mas os dois são conhecidos. Então, comparando os dois, vamos comparar realismo com naturalismo. Então, realismo, preocupação com a verdade exata, né? O naturalismo, visão determinista do homem animal, presa de forças fatais e superiores, meio herança genética, fisiologia, momento. Né? Então, é melhor ler cada um. Vamos ler cada um aqui. Observação e análise, né? E personagens tipificadas, preferências pelas camadas altas da sociedade, no caso, realismo. Vem a objetividade e descrição pormenorizada das linguagens corretas, no entanto, é mais atual, é mais próximo do natural, maior interesse pela caracterização que pela ação, tese documental. O outro é tendência na análise de delícias de personalidade, deturpação psíquica e física, preferência pela classe operária, patologia social, miséria, adultério, criminalidade, etc. Tese experimental. Enquanto, vamos dizer assim, o realismo é tese documental, o outro é tese experimental. Aí, vamos falar sobre parnasianismo. O parnasianismo é uma escola literária ou movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo naturalismo. Um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1650 na França. A arte pela arte, objetividade, poesia descritiva, versos impassíveis, exatidão e economia de imagens e metáforas. Poesia técnica e formal, retomada de valores clássicos, apego à mitologia greco-romana. Principais poetas brasileiros: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Vicente de Carvalho. Claro, de todos o mais conhecido é Olavo Bilac e acho que Vicente de Carvalho, né? Imagino eu. Vocês conhecem mais os outros dois? Eu conheço só o Olavo Bilac. Eu E o Vicente de Carvalho, que já ouviu Hum. e falar. o Raimundo Correia. Eu tinha uma professora que era apaixonada. Ah, E ela não. falava muito. Não tá vendo? Então sempre vai ter, claro, né? O Bilac todo mundo conhece, né? O Olavo Bilac, né? Lá, sim. Vamos dar uma lida, vamos ver só essa de Olavo Bilac para a gente encerrar. Profissão de fé, Olavo Bilac. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele eu ouro, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito-o,
E pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me sobre o papel, apenas sobre, como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso do ouro gasta rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito de Orive, saia da oficina sem um defeito. Assim procede, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Bom, essa também não está difícil, né? Vamos ver então. Vamos ver as rimas aí. Ali na primeira eu vi amor e flor. Isso. Depois Não, Carrara e Rara. não, antes tem aqui, ó. Escrevo e relevo, É, né? verdade, não tinha. Escrevo e relevo, amor e flor. Né? Então ele é ACBD. Seria essa ordem, né? Vamos ver, imito e depois nem de Carrara. Então vem Carrara com rara e firo com prefiro, né? É mesmo, é bem lógica dele, ó. Servir-me com firme e papel com cinzel. Uhum. Imagem com roupagem, veste com celeste. Aqui, nota-se que isso aqui, na realidade, ele não são 4 linhas, né? Porque às vezes a letra não dá para a palavra pula para outra linha, né? Tem que ter em conta isso. Então, temos lima com rima e enfim com rubim. Cristalina com oficina e jeito com direito. Com defeito, perdão. Pena com serena e norma com forma. Também bem fácil o poema dele. Então, vê que cada poema tem. Cada autor tem a sua estrutura, né? Uhum. Umas são mais fáceis, outras são É mais complexas. AD, Como? ele seria AD, É, BE, né? seria ACBD. ACBD. Ou, na realidade, não, na realidade nem ACBD. Seria, não, seria assim, primeira, nós diríamos assim, neste caso, ó, assim, seria a primeira com a segunda e a terceira com a quarta. Então, seria como, pode ser assim também. Não tem uma estrutura literária diferente. Exatamente, a C e BD. Exatamente, a C e BD. É a ordem dele, né? Porque na realidade essas estão montadas dessa forma. Na realidade, quando se for montar em forma de estrutura para ver a forma métrica dele, a ordem muda, né? Como eu mostrei no livro para vocês, né? Como eu mostrei naquele livro, que quando você quer fazer a estrutura, deixa eu ver. Quando você quer fazer a estrutura, deixa eu pegar um bem fácil aqui. Faz de acordo com cada rima. Por exemplo, esse aqui. Tá vendo aí direitinho vocês? Meio As embaixo, letras? mas dá para ver. Então, já este de baixo já muda um pouco a ordem. Então, vai depender de cada poema, sempre tem uma estrutura diferente. Já tem um outro, que é esse tipo aqui, que é uma estrutura jaquiástica, por exemplo, que eu mostrei para vocês, que é uma estrutura muito, ó, que é desse jeito, onde tem A em cima, A embaixo, B no meio, A, e uma que é o centro, né? Ah, tá. Né? Que é a central, que ela não, digamos, é a parte central do poema, né? Então, isso acho que a gente vai mexer já. Tá quase. Já continuamos na outra aula, né? Porque senão ficar. Se bem que tá no finalzinho. Vamos pegar isso aqui então, né?
Vamos terminar então isso aí? Vocês querem terminar? Só faltam duas. Ah, Só faltam duas só para a gente fechar. Olha, só isso e isso. Vamos lá. O Tá, então vai. simbolismo iniciou-se no Brasil com a publicação de Missal e Broquet de Cruz e Souza, em 1883. Os simbolistas usavam a palavra como símbolo, sugestão e evocações. Características: tema como mistério da vida e da morte, religião, existência de Deus, misticismo, solidão, a ilusão, o vago, o sobrenatural. A dois, é preocupação com a forma, preocupação maior com a escolha e beleza das palavras do que com as ideias. Musicalidade, vocábulos sonoros, onomatopeias, etc. Uso das cores, uso de palavras ambíguas, com duplo sentido, sinestesia, que é a junção dos sentidos. Vamos ver aqui. Cruz e Souza, violões que choram. Então, plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Noites do além de além remotas que eu recordo, noites da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia a bordo, vou constelando de visões ignotas. Vozes veladas, veludosas, vozes, volúpias de violões, vozes veladas, vagam nos velhos hostes velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então tá. Aqui também tá fácil, mesmo esquema, né? Ó, primeira, né? São quatro estrofe de quatro frases, né? Então tem mornos com contornos, vento com lamento, recordo com bordo, remotas com ignotas, vozes com velozes, veladas com vulcanizadas. Tá? Batata, bem fácil. Bom, gente, então aí vocês aprenderam um pouquinho mais sobre isso aí, né? E lemos um pouco também sobre a questão da estrutura literária dos poemas, né? Como eles trabalham, né? Como eles preparam. Então, por isso a gente tem que ver cada autor é peculiar naquilo que ele escreve, né? Tem sua própria maneira de escrever, sua própria linha de pensamento, é isso, e se mantém, né? Durante todo o poema dele é assim. É bem matemático, bem certinho, né? Apesar de algumas inconsistências, alguns, mas isso é proposital mesmo que eles fazem, né? Você vê que mantém a mesma linha em todos, mesmo que você não encontre uma rima, uma frase solta, como vimos, ou duas, mas isso é proposital do autor, isso faz a propósito, para dar é o estilo dele, né? Bom, gente, então vimos isso aí, vamos depois tocar para frente o barco vamos ver mais detalhado cada período assim, né? Vamos trabalhar mais cada período separadamente, né? E isso aí, vamos e já vamos preparar algumas atividades para vocês aí durante a semana, né? É porque a gente trabalhou mais até o realismo. Depois do realismo para frente, a gente É, não, é, não sabe o que aconteceu, porque parou, né? mas a gente vai continuar. Exatamente. Mas tudo bem. Depois a gente vai continuar outra parte. Mas valeu, gente. Então, uma boa noite para todos. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, gente. pessoal. Boa noite. boa noite, até a Até. próxima. Tchau, professor. Obrigada.